matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os meus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Fica de pé. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta seus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Só para uma reação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe, Senhor. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção
louvor. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Amém, amém. Como é bom sonhar os sonhos de Deus. Quando nós sonhamos os sonhos de Deus, Ele se realiza nas nossas vidas, porque Ele sempre tem o melhor para a gente. Amém? Vamos ler uma porção da palavra do Senhor que se encontra em Salmos 62, 1 a 2. Vamos lá? A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Amém. Não temerei, porque o Senhor é conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos lá? Com minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei, és o meu protetor e rei. Que oliveira não dê frutos, e entre a multidão eu sinta a solidão. Em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és teu tudo, eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo sempre não temerei. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. pastor,
Deus presente, contigo seguro estou. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor. Deus presente, contigo seguro estou. Amém, amém. Como é bom ter um Deus que nós podemos confiar, um Deus que nos dá segurança, porque Ele é o dono da vida, é o dono do nosso coração. Cria em mim, ó Deus, um coração conforme o teu coração, um coração adorador, um coração de servo, um coração que ama as vidas. E quando você ama alguém, você ama as vidas, você está cumprindo realmente a tua missão, que é de levar o Evangelho a toda parte, a todo lugar do mundo, falando de Jesus, que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Crie em mim um coração de adorador. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. E aviva em nós o teu espírito. E aviva em nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Crie, ó Deus. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro. Renova o espírito inabalável. Aviva, Senhor, o teu povo. E aviva em nós o teu espírito. E aviva em nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração
coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Amém. Que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus 10, 23 e Lucas 1, 37. Vamos ler juntos? Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, pois nada é impossível para Deus. Amém. Você crê nessa palavra, irmão? Nada é impossível para Deus. Nós estamos terminando o ano, né? Poucos dias para chegarmos a 2015. Mas você que espera ainda por uma promessa, fez uma promessa, espera por algum milagre, alguma resposta de Deus, creia que há tempo. Continue buscando, continue orando, porque Deus é fiel. E esse Deus te ama muito. E Ele sempre tem o melhor para nós. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível. Deus do impossível.
vamos ainda estar ouvindo essa música. E quem trouxe os seus dízimos e oferta, queira entregar aqui no altar do Senhor, que faça nesse momento. Deus, o impossível. 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 Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos dízimos que foram colocados aqui no teu altar, que te pedimos, Senhor Deus, pelas pessoas que puderam contribuir, e te pedimos também, Senhor Deus, pelas pessoas que não puderam contribuir, que estão sem emprego, que o Senhor abra portas de emprego. Nós sabemos que estamos num mundo difícil, mas para o Senhor não há nada impossível. Nos ajude, Senhor Deus, a empregar esse dinheiro na tua casa de maneira correta, que possa trazer um grande retorno em almas para ti, Senhor. É que eu te peço e agradeço em teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Todo primeiro domingo de cada mês, a nossa igreja tem dedicado à família. Ao longo do ano de 2014, nós estudamos vários temas voltados à família de modo geral. Falamos sobre casamento, educação de filhos, falamos sobre adultério, falamos sobre questões difíceis de serem lidadas. E hoje nós iremos continuar falando sobre família, como a família pode ser vitoriosa nesse mundo, nesse tempo. Famílias disfuncionais, famílias que vivem em um contexto totalmente de guerra, fazem parte do dia a dia de cada um aqui. Talvez você possa ser fruto de uma família disfuncional. Por disfuncional, seria aquela família que não é mais a família nuclear que outrora conhecíamos, como pai, mãe e filhos. Hoje pode ser a família que você vive, você pode estar no segundo, terceiro, quarto casamento, com vários filhos que são enteados e outras coisas mais. O fato é que famílias estão sendo atacadas. E a palavra de Deus, ou melhor, o nosso Deus tem planos para a família. Nessa noite nós iremos falar sobre um tema que com certeza envolve a sua família, envolve a minha família. É trabalho em equipe. Eu não sei se a tua família ela está unida, voltada para trabalhar junto com um propósito. Mas eu quero desafiar você nessa noite, a juntamente comigo estudar a palavra de Deus. E através da palavra de Deus nós iremos extrair lições que com certeza irão ajudar a nossa vida, a nossa família. Quero convidar você a abrir ou acessar a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Iremos ler do verso 1 ao verso 9. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais.
Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A igreja de Corinto é uma igreja que nós não podemos ser. A igreja de Corinto é o reflexo de uma igreja que a Betel e qualquer igreja evangélica não pode ser ou se tornar. A igreja de Corinto era uma igreja que possuía todos os dons espirituais. Era uma igreja rica, possuía muito dinheiro. Era uma igreja que estava situada em um local estratégico, aonde pessoas importantes de locais importantes transitavam por ali naquela cidade de Corinto. A igreja de Corinto tinha ali pessoas inteligentes. A igreja de Corinto tinha tudo para ser uma igreja muito boa, uma igreja aonde iria dar muitos frutos. Porém, a igreja de Corinto é uma igreja problemática. Era uma igreja que tolerava pecados, como Paulo relata no capítulo 5, aonde um filho tem relações com a sua madrasta. Todos na igreja sabem e acham isso normal. Era uma igreja que havia disputas. Era uma igreja onde existia mentira, ciúme, contendas. A igreja de Corinto tinha tudo para dar certo, mas infelizmente, por causa dos pecados que aquela igreja estava vivendo, ela não estava indo muito bem. Assim são algumas famílias. Várias famílias aqui têm tudo para dar certo. Tem inteligência, tem acima de tudo a graça de Deus, tem recursos financeiros, algumas famílias têm sim recurso financeiro, tem capacidade, tem saúde, mas estão vivendo momentos complicados no seu relacionamento. Tudo por quê? Por causa do pecado, por não trabalhar em equipe. A igreja de Corinto poderia ser uma das igrejas mais relevantes da sua região, mas por causa das contendas internas, deixou de ser relevante e influente para o bem, e se tornou uma referência errada. Famílias que não trabalham em equipe podem se tornar famílias disfuncionais. E em vez de avançar, podem regredir, estacionar ou se destruir, assim como estava acontecendo na igreja de Corinto. À luz desse texto que nós lemos, podemos extrair várias lições. Eu destaco algumas que vão nos ajudar nessa conversa, nessa noite. A primeira lição, quando nós olhamos para essa igreja, que nós podemos extrair, é que essa igreja não trabalhava em equipe. Existia partidarismo. Algumas pessoas afirmavam que pertencia a Paulo, outros pertencia a Apolo, outro a Cefas e outro pertencia a Cristo. Era uma igreja que a liderança estava dividida. Os membros estavam divididos. E agora, quando Paulo escreve, ele não está escrevendo com aspectos condenatórios. Ele está escrevendo para essa igreja, para que essa igreja caia em si e volte a produzir frutos para a glória de Deus. E é isso que Deus faz na nossa vida quando nós estamos caminhando, nós crentes em Jesus estamos caminhando fora da verdade. Deus faz o quê? Ele chama a nossa atenção para que voltemos à sã doutrina e a partir desse momento possamos frutificar para a honra e glória de Deus.
A igreja de Corinto precisava aprender a trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe requer esforço árduo de todas as pessoas, de todos os envolvidos. E aí nós podemos aprender a primeira lição, que para trabalhar em equipe é necessário uma boa comunicação. O verso 1 diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Uma equipe não vai para frente se não há uma boa comunicação. Aquela igreja tinha todos os dons. Inclusive, na igreja de Corinto, as pessoas se vangloriavam por falar em línguas estranhas, como alguns acham, mas eram idiomas. Algumas pessoas se vangloriavam da sua inteligência helenista, se vangloriavam da ciência que tinham, mas eles não tinham uma boa comunicação, ao ponto de Paulo falar: olha, eu queria conversar com vocês, como pessoas maduras, como irmãos, mas eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Qual é a ideia dessa carnalidade? Essa palavra carne no Novo Testamento, ela está muitas vezes associada à natureza humana pecaminosa. Está ligada ao ato do pecado. Quando Paulo escreve as suas cartas, não só ao Corinto, aos Romanos, aos Gálatas e várias outras epístolas, essa palavra carne, ela está literalmente fazendo contraste com a área espiritual. Exemplo, quando ele escreve ali aos Gálatas sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é esse, as obras da carne são essa. Ou seja, aquilo que uma pessoa sem Deus produz é isso. Então, Paulo, quando escreve aos nossos irmãos ali em Corinto, ele não está colocando em xeque se eles são salvos ou não, como algumas pessoas podem falar, um crente carnal. Isso não existe. O que Paulo está falando aqui é literalmente a atitude de vocês, o comportamento de vocês, é o comportamento de alguém que não reflete a glória de Cristo. Então eu não posso falar com vocês como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. A boa comunicação vai ajudar uma equipe a ir adiante. Muitas pessoas aqui trabalham na área de gestão, fazem parte de uma equipe. E quando a comunicação não é perfeita, está alinhada, o que acontece? Muitas coisas erradas, discussões, coisas que não deveriam ocorrer por falta de comunicação. Na família não é diferente. Quantas brigas já ocorreram dentro da tua casa por causa de má comunicação? Quando o filho não consegue se comunicar, não fala para onde vai, o que está fazendo. Quando um dos cônjuges não consegue se expressar, falar o que está fazendo e vivendo. A falta de comunicação, ela gera divisões. E aquela igreja estava vivendo justamente isso pela falta de uma comunicação. Logo, se nós queremos trabalhar como equipe, e pensando na família, uma família que quer vencer, se unir para vencer os desafios que ela tem que ter uma boa comunicação. E boa comunicação não é apenas os dois falarem, porque os dois, ou os 4, os 5, ou os 10 dentro de casa podem falar e falar e falar, e isso não é sinônimo de uma boa comunicação. Boa comunicação é quando nós conseguimos de fato expressar aquilo que está dentro de nós, e a pessoa que nos ouve consegue entender aquilo que de fato estamos falando. Você já falou alguma coisa dentro da tua casa, e uma das partes da tua família entendeu algo totalmente errado? Você falou A e a pessoa entendeu B, e por causa desse entendimento errado, o que acontece dentro de casa? Briga. Uma família que deseja vencer, ser unida, precisa de uma boa comunicação. Este era um problema daquela igreja, não tinha uma boa comunicação, não por causa de Paulo, mas por causa das pessoas daquela igreja que estavam tendo um comportamento como se não fossem cristãs.
A segunda lição que nós podemos aprender com essa igreja é que para trabalhar em equipe é necessário maturidade. Não basta eu ter uma boa comunicação, é necessário eu ter maturidade. Olha o que diz o verso 2: leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo está usando um exemplo da alimentação para mostrar a deficiência daqueles irmãos daquela igreja. Leite nós damos para crianças. Os nossos filhos, quando pequenos, quando nós éramos bebês, nós tomávamos leite. Porque o leite era um alimento que que Deus criou, as nossas mães nos amamentaram, e através do leite materno, nós crescemos, ficamos fortes, bonitos como você. E depois de um tempo, aquela dieta de leite, ela começa a ser mudada, começa a ser acrescentado alimentos pastosos, depois alimentos sólidos, e aí você só quer comer feijoada, pururuca, vatapá, mocotó, porque o quê? O seu organismo foi preparado para isso. Em hipótese alguma, você daria para uma criança recém-nascida uma feijoada. Está aqui, ó, a costela. Rói aí, filho. Pega aí. Isso faz o papai ficar forte, então vai ser bom para você, em hipótese alguma. Paulo está usando justamente o exemplo da alimentação para mostrar a maturidade daquela igreja. Eu queria que vocês entendessem o que eu estou falando. Mas vocês não têm capacidade, porque vocês são carnais. Eu queria dar um outro passo com vocês, não é falar coisas misteriosas. Não é essa a ideia de Paulo, eu queria falar de mistérios. Não é isso. Paulo queria dialogar com eles, Paulo queria tratar de coisas profundas a respeito da vida cristã, da comunhão cristã. Mas aquelas pessoas, eles se comportavam como carnais, como crianças. Ao ponto de Paulo falar, olha, vocês têm que tomar leite. É o que o autor aos Hebreus também fala para os crentes. Olha, vocês precisam de leite. Vocês não estão em condições de comer alimento sólido. Paulo ele traz esse exemplo para mostrar a falta de maturidade. E a falta de maturidade quebra uma equipe, quebra uma família. Quando as pessoas não estão envolvidas na família com maturidade, entendendo, eu tenho um papel importante na minha família. O homem, eu tenho papel importante na minha casa, eu sou líder espiritual da minha casa, eu tenho responsabilidades perante Deus, eu tenho responsabilidades perante a sociedade. Quando ele não tem essa maturidade, a família sofre. Quando a mulher não tem maturidade para entender que eu sou sim, em Cristo Jesus, submissa ao meu marido, a família sofre. Quando os filhos não entendem que eles devem honrar o pai e mãe, a família sofre. Por quê? Porque não há maturidade. Obviamente, a comunicação é afetada pela falta da maturidade, tanto que o verso 1 e o verso 2 estão intrinsecamente ligados, ou melhor, o texto inteiro. Mas nesse ponto, talvez a sua família não esteja vivendo dias felizes. Por quê? Porque você não teve maturidade para entender qual é a sua função dentro da tua família. Talvez você esteja perdido. Talvez você tenha maturidade, mas o seu cônjuge não tem maturidade. E aí você vive literalmente em pé de guerra, você cobra dele uma ação, ou vice-versa. Vocês não conseguem se alinhar. O que fazer em uma situação como essa? Você que tem maturidade em Cristo Jesus, se você é um homem da casa, sim, você deve em amor, assim como Jesus faz conosco e fez com os discípulos dele, ajudar o teu cônjuge a atingir a maturidade. Lendo a palavra, olhando o exemplo de Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai usar justamente Cristo como o ideal de maturidade para todos nós. Todos nós estamos em processo de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Todos os crentes em Jesus estão em processo de aperfeiçoamento. Deus está trabalhando em você.
Deus está trabalhando na minha vida. Tenha paciência. Se o seu marido não tem maturidade, ore. Ore por ele. A mesma coisa, o marido ora pela esposa e dá exemplos. Se seus filhos ainda não te honram, demonstre em amor, ensinando a palavra. O fato é que nós queremos nos tornar pessoas maduras, longe de Deus, lendo todo tipo de literatura e acreditando em todo tipo de coisa. Pensar em acreditar em todo tipo de coisa, eu creio que você deve ter acompanhado o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias, quando um vidente falou que um avião da TAM ia cair na Avenida Paulista. Você ficou sabendo dessa notícia? O que aconteceu com aquela empresa aérea? O que aquela empresa aérea fez? Mudou o número do voo, algumas pessoas cancelaram ali o voo, tudo por causa de um vidente que falou. E as pessoas acreditaram. Mas as pessoas, e o que é interessante é que muitos crentes em Jesus não acreditam na palavra de Deus. Não olham para a palavra de Deus como sua única regra de fé e prática. E querem se tornar pessoas inteligentes, maduras, longe de Deus. Tanto é que Paulo, no capítulo 2 ainda de Corinto, ele vai falar que a sabedoria desse mundo é loucura. O mundo não consegue entender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Trabalhar em equipe requer maturidade, entender o seu papel dentro da família, dentro da igreja, dentro da sociedade. Terceira lição para trabalharmos em equipe, é necessário termos confiança. O verso 3 diz, porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Aquela igreja era uma igreja dividida, pessoas tinham ciúmes, pessoas viviam ali em contendas, brigando. Para trabalhar em equipe é necessário confiança. Não tem como você trabalhar com uma pessoa que você desconfia. Você não contrataria alguém para cuidar da sua casa, tendo dúvida da procedência dela. Você não contrataria um funcionário para trabalhar nas finanças da sua empresa, se você não confiasse nele. Você não seria contratado pela empresa que você hoje está, se a empresa não depositasse confiança em você. Família precisa, sim, aprender a confiar. Ciúme, contendas, isso faz parte de uma vida sem Deus. Nós precisamos entender que Deus, Ele é poderoso para tirar todo sentimento que não glorifica o nome dEle, sentimentos pecaminosos. Aquela igreja, ela estava vivendo em ciúmes. Quando um falava, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, estavam divididos, estavam brigando. Agora quem vai falar é fulano, glória a Deus. Aí ficava o grupo ali, partidário. Quando era o Apolo, era o grupo do Apolo. E eles não se bicavam dentro da igreja. E nós estamos falando de uma mega igreja de 10, 20 mil pessoas. Segundo alguns pesquisadores, acham que a igreja de Corinto devia ter aí seus 50, 100 membros. Dá para entender? Um grupo menor aqui do que nós estamos, brigando entre si, tendo contendas, tendo desconfiança. Talvez na sua família você não tenha confiança no potencial do seu cônjuge e do teu filho. Ele ouve lá fora que ele é uma pessoa competente, mas dentro de casa ele não ouve do pai e da mãe que ele é uma pessoa competente. Os pais não acreditam muitas vezes no filho. Um dos cônjuges fala, eu vou sair, ou melhor, eu me atrasei para chegar em casa. Alguns realmente são pessoas que praticaram pecado, mas há muitas pessoas que aconteceu alguma coisa no serviço. Chegam a meia hora depois. Já é motivo para briga. Aonde você estava? O que você estava fazendo? Trabalhar em equipe requer confiança. Aquela igreja não conseguia conviver junto.
vivia ali um clima de desconfiança, de briga, de guerra. Precisamos aprender a trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe requer confiança. E a última lição que podemos aprender é que para trabalhar em equipe, sim, é necessário unidade. Do verso 4 ao 9, Paulo vai discorrer justamente isso. Quem é Apolo, quem é Paulo, e ele vai concluir ali a sua argumentação dizendo: nós somos servos de Deus, que têm o mesmo propósito. Não tem como uma família viver unida e trabalhar em equipe se não há unidade. Não tem como você caminhar, não tem como você produzir, não tem como você ir adiante se você não tem unidade. E aqui nós podemos extrair várias lições. Aquela igreja estava colocando a liderança em contenda. Estava procurando colocar a liderança em contenda. Veja, alguns da igreja estavam dizendo: eu sigo as orientações do apóstolo Paulo, eu sigo as orientações do apóstolo Pedro, eu sigo as orientações de Apolo. De uma maneira sem perceber, ou talvez intencional, aquela igreja estava fazendo o quê? Colocando os líderes praticamente em guerra. É mais ou menos o que acontece dentro de uma casa. E alguns filhos são muito bons nisso, quando falam: pai, eu posso fazer isso? E o pai diz não. E aí vai para a mãe, e a mãe diz sim. E aí aquela criança volta: mas pai, a mãe disse sim. Ou o pai disse não. E aí cria aquele tempo de tensão dentro de casa. Como assim? Eu falo uma coisa, você fala outra, e aí, como é que nós iremos conviver? Naquela igreja estava acontecendo justamente isso. Paulo, ele usa justamente a expressão, a ilustração do plantio, da agricultura, para falar: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. De maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o devido crescimento. Podemos aprender várias lições aqui. Pensando em igreja, Paulo plantou, Apolo regou. Muitas vezes algumas pessoas podem dizer: eu plantei, eu sou mais importante. Os antigos são mais importantes. Já quem está regando, não teve tanto trabalho. É só pegar ali o regador e ficar assim, ó. Não. Na obra de Deus, todos são importantes. Para uma família conseguir vencer os desafios de cada dia, todas as pessoas são importantes. Todas as pessoas têm que se unir com um único propósito. Todas as pessoas, o marido tem que se unir. Nós estamos aí no nosso país vivendo dias complicados na área da economia. Se toda família não se unir para vencer os desafios da economia familiar, aquela família vai à falência. Não adianta apenas a mãe fazer economia, se o pai esbanja. Não adianta os filhos fazerem economia, se os pais esbanjam. Não adianta os pais fazerem economia, se os filhos esbanjam. Todos precisam estar focados com um único propósito: é glorificar a Deus. E é isso que Paulo está falando. Na obra de Deus, o foco não somos nós, é Jesus. O foco na nossa família não é uma das partes da família, é Jesus que tem que ser o foco na tua família. Não é o marido, não é a esposa, não é o filho, não é a filha, não é a sogra, não é o sogro, é Jesus que tem que ser o foco. Uma família que deseja vencer os obstáculos, seja financeiros, os obstáculos na enfermidade, obstáculos acadêmicos, tem que se unir. Tem que aprender a trabalhar em equipe. Aquela igreja, ela estava dividida. E a divisão causa o quê? Ruína. Jesus falou isso: um reino dividido, ele não subsiste em si mesmo. Mas muitas vezes nós achamos que não. As brigas fazem parte da família. Sim, algumas contendas vão existir na família, mas as brigas não fazem parte da família. Deus é um Deus de paz, não um Deus de guerra. Senão ele falaria: Deus é um Deus de briga.
Deus é um Deus de paz. Deus quer levar paz. É claro que nesse processo de alinhar a equipe, para ela ter uma boa comunicação, maturidade, para ter confiança, para gerar esse resultado final que é a unidade, só existe uma forma, que se chama Jesus. Não tem como você querer trabalhar em equipe sem Jesus. Porque a sua equipe, ela sempre estará incompleta sem Jesus. Você pode ter exemplo da área do esporte. Você pode ter o melhor atacante, o melhor meio de campo, a melhor defesa. Mas se você não tiver o goleiro, você está vulnerável. Você pode ser uma pessoa muito boa na área matemática. Você pode ser uma pessoa muito boa na área relacional. Você pode ser uma pessoa saudável. Mas se você não tiver Jesus, você está incompleto. Totalmente. Porque é Jesus que vai fazer com que a sua equipe, que a sua família consiga vencer esses desafios loucos desse tempo. Não tem como viver nesse mundo sem Deus. Não tem como você e eu querermos construir uma família, vivermos em família longe de Deus. Talvez a sua casa esteja muito complicada, porque você quis ser o líder da sua família, ao invés de permitir que Jesus fosse o líder da sua casa. E aí você está vivendo dias complicados. Talvez você esteja alimentando o seu coração com coisas erradas, com pecados, com sentimentos, com ciúme, com inveja, com briga. Eu gosto mais do meu pai do que da minha mãe. Isso é coisa do inimigo. Isso destrói família. Esse é meu filho preferido. Isso destrói família. Quantos filhos hoje não vivem com traumas? Porque um pai, num momento impensado, falou: esse é meu filho preferido, e você ali, e eu. E eu. Quantas famílias e pessoas no nosso meio sofrem por causa de uma palavra maldita, que não veio de Deus. Porque a pessoa achou que naquele momento ele deveria falar, porque ele é que manda, ou ela que manda naquela casa. Queridos, nós precisamos olhar para essa igreja. E como eu disse no início, esse é um exemplo de uma igreja que nós não queremos ser. Nós queremos ser uma igreja que glorifique o nome de Deus, uma igreja que honre a Deus em todos os detalhes. E eu tenho plena convicção de que o desejo teu é que a tua família seja uma família que dê frutos para a glória de Deus. Mas, para uma árvore dar frutos, ela precisa ser bem cuidada, adubada e extrair ali do solo os alimentos necessários para que ela produza fruto no tempo certo. Nós entendemos um pouquinho disso, mas como crentes em Jesus, nós queremos dar frutos sem estar ligado a Jesus. É impossível. Não tem como dar frutos. Trabalhar em equipe é um desafio. Trabalhar em equipe para todos nós é e será um desafio. É por isso que nós precisamos de Jesus. Paulo, ele diz que Deus, ou melhor, que nós somos cooperadores de Deus. A nossa família, eu e você, dentro do nosso lar, somos cooperadores de Deus. Deus nos chama de cooperadores. Trabalhar com Deus não é apenas um relacionamento, faça que eu mando, mas Deus, ele nos dá o privilégio, olha, venha cooperar comigo naquilo que eu estou fazendo. Talvez você não tenha entendido a beleza e a alegria que Deus nos dá de nos chamar de cooperadores dele.
não de escravos, não apenas de pessoas quaisquer, mas de cooperadores. Cooperar com Deus é trabalhar no time de Deus. É fazer com que a sua família trabalhe no time de Deus e não no time do inimigo. E uma das formas que nós podemos ilustrar ainda mais esse ato de trabalhar em equipe é através de Jesus. É através da ceia que nós iremos celebrar nesse momento. É uma forma de nós aprendermos um pouco mais a como trabalhar em equipe. E eu quero convidar o pastor Guilherme que nos dirija nesse momento da celebração da ceia do Senhor. Se você tiver uma Bíblia, quero te convidar a abri-la lá na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. É o mesmo livro que acabamos de estudar. Dê uma olhada ali no capítulo de número 11, a partir do verso 23. Algumas orientações do Senhor para nós sobre a ceia. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Se você é membro dessa igreja, ou de alguma igreja que partilhe da mesma fé que a nossa, você será servido do pão e depois do cálice. Os diáconos, por gentileza, venham para servirmos a ceia do Senhor. Se você nos visita hoje à noite, talvez ainda não tenha um compromisso firmado com Jesus, então você participa da ceia mesmo sem receber o pão e o cálice. Mas é um momento de grande reflexão, é um momento para você pensar no grande amor que Jesus tem por você. Quando os diáconos se aproximarem, pode se levantar. E aí você pegará o pão e no segundo momento celebraremos o cálice. Vamos cantando enquanto os diáconos seguem para entregar o pão, símbolo do corpo de Jesus. Incomparável és, Senhor. E tão insondável teu amor. Ao teu encontro eu vou, pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te amarei.
Espírito se alegra em ti. Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te Ao teu encontro eu vou. Pra te entregar meu louvor. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Amado Senhor meu, incomparável és, pra sempre te adorarei. Pra sempre te adorarei. Amém. Alguém não recebeu o pão? Pode erguer uma de suas mãos, por gentileza. Se todos receberam, aproveite esse momento para orar e para meditar um pouquinho sobre esse grande amor que o Senhor tem por nós, mas ao mesmo tempo pelo amor que deveríamos ter por Ele. Deus nos ama tanto. Ele enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. Ele nos ama tanto que perdoou os nossos pecados, lavando-nos com seu próprio sangue. Ele nos ama tanto que nos oferece a bênção de podermos recomeçar. A bênção de podermos olhar para frente com fé e dizer: o Senhor está comigo. Que mal me fará o homem? Jesus ama muito você. E se você hoje sente esse amor, mas ainda não deu um passo de fé, amando ao Senhor de todo o seu coração,
tal hoje, pela fé, entregar-se ao Senhor e passar a amá-lo do mesmo modo que Ele ama você? Pense nisso. O Senhor Jesus sempre está disposto a aceitar aqueles que se aproximam dele e dizem: eu sei que o Senhor me ama e eu agora quero começar uma história contigo. Eu também te amo de todo o meu coração. Lembrando daquele dia quando o Senhor reuniu seus discípulos, partiu o pão e com eles comeu. Vamos comer o pão juntos, comamos. Aproveite para orar. O Senhor Jesus ama você. E você o ama? Ele entregou-se por você. E você? Já entregou sua vida a Ele? E já disse: Senhor, eu sou teu. Eu vivo para ti. Pense nisso enquanto faremos a dedicação do cálice, que simboliza aquele sangue que Jesus derramou lá na cruz. O sangue de um inocente, que serviu para o perdão de nós pecadores. O sangue do nosso amado Jesus. Sangue que tem poder para perdoar todos os pecados, os meus e os seus também. A semelhança do que fizemos quando comemos o pão, à medida que os diáconos se aproximarem, você pode se levantar para retirar o seu cálice. Senhor, estou aqui, faz um milagre. Eu sei que basta apenas eu te tocar. Vou tocar nas vestes de Jesus, sei que vou ser limpo. Ele vai me curar, pois não há dor que possa suportar o amor que vem do meu Senhor. Jesus, Senhor, estou aqui, faz um milagre. Eu sei que basta apenas eu te tocar. Eu vou tocar nas vestes de Jesus, sei que vou ser limpo. Ele vai me curar, pois não há dor que possa
vem do meu Senhor. Jesus, tudo que sou vem de ti, tudo que tenho é teu, Senhor. Não mais vivo eu, mas tu vives em mim. Estende a tua mão e me guia, vou tocar nas vestes de Jesus, sei que vou ser limpo, e Ele vai me curar, pois não há dor que possa suportar o amor que vem do meu Senhor. Vou tocar nas vestes de Jesus, sei que vou ser limpo, e Ele vai me curar, pois não há dor que possa suportar o amor que vem do meu Senhor. Senhor, estou aqui, faz um milagre. Amém. Alguém não foi servido pelo cálice, pode erguer uma de suas mãos, por gentileza. Se todos foram servidos, aproveite também esse momento para orar. Você acabou de cantar sobre milagre. Você sabe qual é o maior milagre que existe? É uma vida transformada. Esse é o maior milagre que existe. E uma vida só é transformada através de Jesus. A sua vida pode ser transformada através de Jesus. Por isso aproveite esse momento. E se você ainda não entregou-se a Jesus, em oração você pode fazer isso agora. Pode pedir: Senhor Jesus, faça esse milagre na minha vida, me perdoe, me transforme. Muda a minha vida, me dê certeza da salvação. Eu quero ser teu filho. O Senhor Jesus, naquela noite em que estava com seus discípulos, Ele também ofereceu o cálice aos discípulos. E disse: esse cálice representa o meu sangue. O sangue da nova aliança, do novo compromisso. Um compromisso diferente. Será o meu compromisso com vocês. Jesus cumpre esse compromisso. A questão é: você já tem um compromisso com Jesus? Se você já tem, você sabe como isso é importante. Mas se você não tem, seria um bom momento para você ter uma atitude de fé e fazer um compromisso com Jesus. Nós tomaremos a ceia e logo em seguida oraremos. E se você hoje à noite quer entregar-se ao Senhor Jesus, então assim que tomarmos o cálice, eu vou te desafiar a você entregar sua vida a Jesus. Pense nisso agora. É a chance que você tem de hoje
sair daqui levando Jesus no seu coração. Tomemos o cálice. Vamos orar, feche seus olhos. Enquanto a igreja está orando, eu pergunto, você hoje quer entregar sua vida a Jesus e fazer um compromisso com Ele? Se você quer fazer isso e já fez isso em oração, erga uma de suas mãos, apenas para que eu saiba, e nós vamos orar logo em seguida. Alguém aqui embaixo que fez esse compromisso, está dando a si mesmo hoje um grande presente, a fé. Deus te abençoe, filha. Tem mais alguém? Deus abençoe aqui, meninas. Tem mais alguém aqui embaixo? Se tiver, pode erguer a sua mão até que eu veja. Lá em cima tem alguém? Deus abençoe vocês dois, pode baixar a mão. Deus te abençoe lá também, filha. Nós vamos orar por vocês que ergueram a mão. Fiquem em pé onde vocês estão. Vamos orar por esses queridos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos, porque de fato, um grande milagre aconteceu. O milagre da salvação, da transformação, do perdão. Obrigado porque naquele dia em que o nosso Senhor Jesus entregou-se, derramando o seu próprio sangue por nós, aconteceu realmente o grande milagre que transforma vidas, que perdoa pecados, que dá uma nova esperança, uma nova razão para viver. E Pai, nessa noite, pela fé, nós cremos firmemente que esses queridos que levantaram a sua mão e que agora estão em pé, eles estão dando um passo de fé para experimentar exatamente esse milagre de ver a transformação de Jesus em suas próprias vidas. Peço, Pai, que seja para eles nessa hora um momento de grande experiência contigo e um momento transformador. Que eles saiam daqui, ó Deus, crendo que só Jesus é quem pode nos perdoar. Só Jesus é quem tem poder para transformar a vida. E que crendo assim, eles saiam daqui com uma nova experiência com o Senhor Jesus, fazendo dele o seu Senhor e o seu Salvador. Abençoe cada um deles. E abençoe todos nós que aqui estamos, Pai, para que a cada dia renovemos o nosso compromisso contigo. Muito obrigado, porque o Senhor nos ama e nos dá o privilégio de podermos amar-te também. Obrigado por isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês que ficaram em pé. Que seja uma noite de genuína experiência com Jesus para vocês. Quero agora que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e você vai dar uma palavra de motivação em Cristo Jesus para ela. O que você pode dizer de melhor para a pessoa que está ao seu lado? Se você não souber, pelo menos diga: Deus te abençoe, Jesus te ama. Faça isso. Jesus te ama. E aí se sente que nós vamos cantar encerrando esse culto. Disse uma palavra de bênção. Que bom a gente poder. Sente-se agora, querido. Nós estamos desde ontem tendo um momento bem gostoso aqui na igreja, que é o nosso bazar. O bazar vai terminar agora, depois do culto. Então, quando acabar o culto, você vai subir o primeiro lance de escada, você toma um lanche lá com a gente. Compre o que ainda está à venda. Eu tenho certeza que vai ser um momento bem gostoso de comunhão
acima de tudo. E quero te lembrar, eu acho que você até esqueceu, então vou te lembrar. O Natal está chegando. Você tinha esquecido, né? Esse ano vai ter Natal. Daqui a poucos dias é o Natal. E nós, como igreja, a partir do próximo domingo, estaremos celebrando o Natal, de manhã e à noite. Todos os cultos teremos celebração natalina, com muita música, momentos para você refletir sobre a presença de Jesus e sua vinda ao mundo. Convide os seus familiares, seus amigos. O nosso tema do Natal 2014 é Anjos na Betel. Vamos lembrar do anúncio dos anjos, aquele anúncio glorioso. Lá na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. A partir do domingo, portanto, a nossa celebração de Natal. E coloque na sua agenda que no dia 24, e não no dia 25, como saiu aí na revista, mas no dia 24, uma quarta-feira, às 6 horas da tarde, nós sairemos aqui num comboio para celebrar o Natal nas bases da Polícia Militar aqui na Zona Norte de São Paulo. Quem estava aqui hoje cedo, levanta a mão. Joia, a maioria, talvez metade de vocês. Nós tivemos vários policiais aqui de manhã, o coro lá da polícia, orquestra. Tivemos aí algumas autoridades da polícia. E eles vieram aqui porque o ano passado nós fomos até eles. Nós fomos com um grupo bem pequeno. Mas esse ano nós queremos ir com um grupo bem grande. Cada base nós vamos parar, vamos cantar, vamos dar presente, vamos abraçar esse pessoal, vamos dizer que Jesus ama muito cada um deles e vamos assim, visitar todas as bases. Se você não canta bem, vá com a gente e apenas mexa a boca, não tem problema nenhum. Você sabe dar um abraço? Então vá com a gente, marque aí. Dia 24, 6 horas da tarde. Ah, mas é o dia da ceia, é na minha casa. Até as 8 horas da noite nós estaremos de volta e ainda dá tempo para você fazer a ceia com a sua família. Tá bom, querido? Agora vamos ficar em pé e cantar a última música do nosso culto. E quando terminarmos, te convido. Vai lá no bazar para a gente ter assim um momento de comunhão bem gostoso. E a você uma semana de bênção, de paz, e vamos já começar a celebrar o Natal de Jesus. Você que nos visitou, Deus te abençoe muito, espero que você volte. Deus te abençoe. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida e faz
eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Todos te conhecessem e soubessem que podem